Nunca pensei que meu próprio filho me expulsaria de sua casa por me recusar a pedir desculpas à sua esposa mimada. Mas quando ele gritou, peça desculpas à minha esposa ou saia da minha casa, algo dentro de mim se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. O que fiz em seguida deixou todos os convidados boquiabertos e mudou nossa família para sempre. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Tudo começou com um simples jantar. Meu filho Miguel havia me convidado para comemorar seu aniversário de casamento com Camila, sua esposa há 3 anos. Fiquei feliz com o convite, já que nos últimos meses nossos encontros tinham se tornado cada vez mais raros. Cheguei pontualmente às 7 da noite, vestindo meu melhor conjunto e carregando um presente embrulhado cuidadosamente. A casa deles era impressionante. 3 andares em um condomínio fechado, com um jardim impecável e uma entrada com piso de mármore que brilhava como se nunca tivesse sido pisado. Camila abriu a porta com seu sorriso perfeitamente ensaiado. "Sandra, que bom que você veio!" exclamou ela, me dando 2 beijos no ar, próximos às minhas bochechas, sem realmente me tocar. O perfume dela invadiu meu nariz, algo caro demais, forte demais. "Não perderia por nada", respondi, entregando o presente. Era um porta-retratos artesanal que eu havia comprado na feira de artesanato local. Tinha trabalhado duro para economizar e comprar algo bonito. Camila o desembrulhou ali mesmo e seu sorriso vacilou por um segundo. "Ah, é diferente. Obrigada." Ela o colocou sobre uma mesa lateral como quem descarta um panfleto de propaganda e me conduziu até a sala de jantar. A mesa estava posta como se fosse um jantar para embaixadores. Louça que parecia nunca ter sido usada, talheres que brilhavam como espelhos e taças de cristal que tinham medo de tocar. Outras 5 pessoas já estavam sentadas, amigos do casal que eu nunca tinha visto antes, todos impecavelmente vestidos e com sorrisos tão ensaiados quanto o de Camila. Miguel me viu e veio me abraçar. Meu filho, meu único filho, que eu havia criado sozinha depois que seu pai nos abandonou quando ele tinha apenas 5 anos. Eu havia lavado roupas de outras famílias, faxinado casas e trabalhado em 2 empregos para que ele pudesse estudar. E agora, ele era um executivo bem-sucedido, casado com uma mulher que parecia ter saído de uma revista. "Mãe, que bom que você veio", disse ele, me abraçando rapidamente antes de me conduzir ao meu lugar. Sentei-me ao lado de um homem que se apresentou como sócio de Miguel, mas cujo nome esqueci assim que ele o pronunciou. Durante o jantar, Camila dominava a conversa. Falava sobre suas viagens, sobre a nova decoração da casa, sobre os planos de reformar a cozinha, mesmo que ela nunca cozinhasse. Enquanto servia o prato principal, ela olhou para todos os convidados e disse: "Este molho é uma receita exclusiva do chefe Michel, que conhecemos em Paris. Ele raramente compartilha suas receitas, mas fez uma exceção para nós." Olhei para o molho marrom que cobria o filé. Parecia familiar. Provei um pouco e reconheci imediatamente. "Isso não é o molho madeira da Dona Jurema?" perguntei inocentemente. "Aquela que vende marmitas no centro?" O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Miguel engasgou com o vinho. Os convidados se entreolharam, desconfortáveis. E Camila? Bem, o rosto de Camila ficou vermelho como pimentão. "Sandra, acho que você está confundindo as coisas. Este é um molho francês exclusivo", disse ela com a voz tensa. "Tenho certeza que não", insisti, sem perceber a bomba que estava prestes a detonar. "Esse gosto de cogumelos com vinho é igualzinho. Adoro esse molho, compro sempre que posso." Camila pousou o garfo com força excessiva. Este molho custou uma fortuna para ser preparado. "Você realmente acha que eu serviria algo de marmita aos meus convidados?" Percebi meu erro, mas era tarde demais. "Desculpe, só achei que o sabor era parecido. Tentei consertar, mas o estrago estava feito."
O jantar continuou em um silêncio constrangedor. Tentei puxar conversa algumas vezes, mas recebia apenas respostas monossilábicas. Miguel mal olhava para mim, e Camila fazia questão de corrigir qualquer coisa que eu dissesse. Quando a sobremesa foi servida, uma torta elaborada que Camila anunciou ser de uma confeitaria francesa, tentei mais uma vez aliviar o clima. Parece deliciosa. Lembra aquela torta que fazíamos juntos quando você era pequeno, Miguel? Com as frutas que colhíamos no quintal da vovó? Miguel sorriu levemente, um brilho de nostalgia passando por seus olhos. Mas Camila interrompeu. Por favor, Sandra. Não compare uma sobremesa gourmet com algo caseiro. Não tem nada a ver. Senti como se tivesse levado um tapa. Não era apenas o comentário, mas o tom, o desprezo em sua voz ao falar de algo que tinha sido especial para mim e meu filho. Desculpe, não quis ofender sua sobremesa importada, respondi, tentando manter a calma, mas deixando escapar um pouco de sarcasmo. Foi quando tudo explodiu. Camila se levantou, jogando o guardanapo na mesa. Você está tentando me humilhar na minha própria casa, na frente dos meus amigos? Desde que chegou, só faz comentários para me diminuir. Fiquei chocada. Camila, eu não... Você sempre faz isso, continuou ela. Sempre tenta mostrar que é melhor, mais autêntica, mais do povo do que eu. Como se isso fosse alguma virtude. Miguel se levantou também, colocando a mão no ombro de Camila. Mãe, acho que você deve pedir desculpas. Desculpas? Pelo quê? Perguntei, genuinamente confusa. Por ter sido desrespeitosa com Camila e com tudo o que preparamos hoje. Olhei para o meu filho, para o homem que eu havia criado, e não o reconheci. Miguel, eu só fiz comentários honestos. Não tive intenção de ofender ninguém. Peça desculpas à minha esposa ou saia da minha casa. Sua voz explodiu na sala de jantar, fazendo todos os convidados se encolherem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei ao redor e vi todos me observando, esperando pela minha reação. Lentamente, coloquei meu guardanapo sobre a mesa e me levantei. Ajeitei minha roupa, respirei fundo e olhei diretamente para Camila, depois para meu filho. Vocês querem que eu peça desculpas por apontar que o molho francês exclusivo é idêntico ao da Dona Jurema? Ou por lembrar de momentos felizes da infância do meu filho? Não, obrigada. Caminhei calmamente até a porta, sentindo todos os olhares me seguindo. Antes de sair, virei-me uma última vez. Quando você se lembrar de quem realmente é Miguel e de onde veio, sabe onde me encontrar. Na mesma casa simples onde você cresceu, com o mesmo molho da Dona Jurema que você adorava e a mesma torta caseira que fazíamos juntos. E com isso, saí para a noite, deixando para trás o silêncio atordoado e a sensação de que algo fundamental havia mudado para sempre. Voltei para casa naquela noite com as pernas trêmulas e o coração partido. A chuva começou a cair enquanto eu dirigia, como se o céu também quisesse chorar comigo. Entrei em minha casa pequena, mas aconchegante, aquela que Miguel costumava chamar de nosso castelo quando era criança, e desabei no sofá. As lágrimas que eu havia segurado durante todo o caminho finalmente vieram. Chorei pelo menino que eu havia criado, pelo homem que ele havia se tornado e pela distância que agora existia entre nós. Chorei pela mãe que fui, que trabalhava dia e noite para dar tudo o que podia a seu filho, apenas para vê-lo agora valorizar coisas que nunca lhe ensinei a valorizar. Peguei o álbum de fotos na estante, aquele que mantinha cuidadosamente organizado com imagens de todas as fases da vida de Miguel. Ali estava ele com 5 anos, sorrindo sem os dentes da frente, segurando um troféu de melhor aluno da classe. Ali estava ele aos 12, com as roupas que eu costurava porque não podíamos comprar novas. Ali estava ele na formatura da faculdade, a primeira pessoa da nossa família a ter diploma universitário. Onde eu errei? Perguntei ao silêncio da casa. Em que momento meu filho começou a se envergonhar de suas raízes? O telefone tocou várias vezes naquela noite, mas não atendi. Precisava desse tempo comigo mesma para processar o que havia acontecido.
Eventualmente adormeci no sofá, com o álbum de fotos ainda aberto no colo. Na manhã seguinte, acordei com o som da campainha. Quando abri a porta, fiquei surpresa ao ver Dona Jurema, minha vizinha de longa data, segurando uma marmita. Bom dia, Sandra. Fiz aquele frango com molho de cogumelos que você gosta. Pensei que talvez precisasse. Sorri pela primeira vez desde o desastre do jantar. Como você sempre sabe quando preciso de consolo, Jurema? Ela entrou, colocando a marmita na mesa da cozinha. Vi você chegando tarde ontem, com aquela cara de quem perdeu o melhor amigo. Imaginei que o jantar na casa do ricaço não tinha ido bem. Sentamos para tomar café enquanto eu contava tudo o que havia acontecido. Dona Jurema era uma mulher simples como eu, viúva há muitos anos, que criara 3 filhos vendendo marmitas para trabalhadores do centro da cidade. Seu molho de cogumelos era famoso no bairro. Sabe o que é mais irônico? Disse ela, rindo depois de ouvir sobre o molho francês exclusivo. Aquela receita nem é minha. Aprendi com uma senhora francesa que morou aqui no bairro nos anos 80. Talvez seja mesmo uma receita francesa, mas está longe de ser exclusiva. Rimos juntas, e por um momento o peso no meu peito aliviou um pouco. Mas logo a realidade voltou a se fazer presente. O que eu faço agora, Jurema? Meu próprio filho me expulsou de sua casa. Ela segurou minhas mãos sobre a mesa, seus olhos escuros e sábios fixos nos meus. Você espera. Dê tempo ao tempo. Os filhos às vezes precisam se perder um pouco para lembrar o caminho de casa. Nos dias que se seguiram, tentei seguir o conselho de Dona Jurema. Continuei minha vida, indo trabalhar na loja de roupas, onde era vendedora há mais de 15 anos, encontrando com minhas amigas para o chá da tarde de domingo, cuidando do meu pequeno jardim. Mas a ferida estava lá, pulsando, me lembrando a cada momento do vazio que a ausência de Miguel havia deixado. Uma semana depois do incidente, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Sandra, sou Paulo. Estive no jantar na casa de Miguel. Preciso falar com você. É importante. Paulo era o homem sentado ao meu lado na mesa, o tal sócio de Miguel, cujo nome eu não havia conseguido lembrar. Curiosa e um pouco apreensiva, concordei em encontrá-lo em uma cafeteria perto do meu trabalho no dia seguinte. Ele chegou pontualmente, vestindo um terno caro, mas com um ar mais relaxado do que tinha no jantar. Sentou-se à minha frente e pediu um café simples, sem todas aquelas variações complicadas que as pessoas adoram hoje em dia. Sandra, primeiro quero pedir desculpas pelo que aconteceu naquele jantar, começou ele. Foi constrangedor para todos, mas principalmente para você, que não merecia aquele tratamento. Agradeci com um aceno de cabeça, ainda sem entender o motivo daquele encontro. Estou aqui porque me preocupo com Miguel, continuou Paulo. Somos amigos desde a faculdade, antes de sermos sócios. E nos últimos anos tenho visto ele mudar, e não para melhor. Paulo me contou então que Miguel estava afundado em dívidas. O estilo de vida luxuoso que ele e Camila ostentavam era mantido à base de empréstimos e cartões de crédito estourados. A casa enorme estava hipotecada até o último tijolo. O carro importado era alugado. As viagens eram parceladas em inúmeras prestações. Camila vem de uma família com dinheiro, mas que perdeu tudo há alguns anos, explicou Paulo. Ela cresceu acostumada com o luxo e nunca aprendeu a viver de outro jeito. E Miguel? Bem, ele está tão desesperado para agradá-la que continua fingindo que pode bancar esse estilo de vida, mesmo sabendo que não pode. Senti meu estômago afundar. Meu filho, que eu havia ensinado sobre o valor do trabalho duro e da honestidade, estava vivendo uma mentira. Uma mentira cara que eventualmente cobraria seu preço. Por que está me contando isso? Perguntei, ainda processando aquelas informações. Porque Miguel precisa de ajuda, mas está orgulhoso demais para admitir. E depois daquele jantar, tenho certeza que ele está ainda mais relutante em procurar você. Paulo fez uma pausa. A empresa não está bem, Sandra. Temos enfrentado problemas financeiros sérios. Tentei alertar Miguel sobre os riscos de seus gastos pessoais, mas ele não me ouve.
Saí daquele café com a mente girando. Parte de mim queria correr para ajudar meu filho, para tirá-lo daquele buraco que ele mesmo havia cavado. Outra parte estava magoada demais, ainda ferida pelas palavras duras que ele havia dito. Aquela noite, sentei-me na varanda de casa, observando as estrelas e pensando no que Paulo havia me revelado. A verdade era que Miguel estava repetindo, de certa forma, os erros de seu pai, vivendo além de seus meios, construindo uma fachada para impressionar os outros. A diferença era que eu ainda acreditava que meu filho tinha salvação. Que em algum lugar, por baixo daquele terno caro e daquelas preocupações com o status, ainda existia o menino que eu havia criado, que valorizavam na verdade e a simplicidade. 2 dias depois, recebi outra mensagem, desta vez do próprio Miguel. Mãe, precisamos conversar. Posso passar aí? Meu coração deu um salto. Respondi imediatamente que sim, que minha porta estava sempre aberta para ele. E comecei a preparar, sem pensar 2 vezes, aquela torta de frutas que fazíamos juntos quando ele era pequeno. O carro de Miguel estacionou em frente à minha casa, exatamente às 7 da noite. Observei pela janela enquanto ele saía do veículo, ajeitava nervosamente a gravata e olhava para a casa como se estivesse vendo um fantasma. A casa onde cresceu, onde demos nossas primeiras risadas juntos, onde curamos nossas primeiras feridas. Abri a porta antes que ele tocasse a campainha. Ali estava ele, meu filho, parecendo simultaneamente o poderoso executivo que havia se tornado e o menino assustado que corria para meus braços após um pesadelo. Oi, mãe, disse ele, a voz baixa e insegura. Oi, filho, respondi, abrindo mais a porta. Entra. Ele entrou, seus olhos percorrendo a sala de estar como se estivesse reaprendendo cada detalhe. O sofá antigo, mas confortável, a televisão modesta, as fotografias na parede, o cheiro de torta recém-saída do forno. Senta, convidei, indicando o sofá. Quer um café? Acabei de fazer torta. A torta de frutas? Perguntou ele, e pude ver um brilho de esperança em seus olhos. A mesma. Nunca mudei a receita. Enquanto servia o café e a torta, observei meu filho. Os ombros estavam caídos, havia olheira sob seus olhos e a gravata cara parecia sufocá-lo. Ele comeu um pedaço da torta e fechou os olhos. Continua exatamente igual, murmurou. Melhor do que qualquer sobremesa gourmet que já provei. Sentei-me ao seu lado, esperando. Sabia que Miguel precisava encontrar suas próprias palavras, seu próprio caminho de volta. Mãe, eu vim pedir desculpas, disse finalmente, colocando o prato na mesa de centro. Pelo que aconteceu no jantar, por tudo o que disse. Eu estava errado. Assenti, deixando-o continuar. Não sei o que aconteceu comigo nos últimos anos. É como se eu estivesse vivendo a vida de outra pessoa, sabe? Tentando ser alguém que não sou, impressionar pessoas que nem mesmo gosto de verdade. Miguel me contou então sobre as dívidas, confirmando o que Paulo já havia revelado. Mas havia mais. Seu casamento estava desmoronando. Camila e ele brigavam constantemente sobre dinheiro, sobre aparências, sobre tudo. Depois que você saiu naquela noite, algo mudou, confessou ele. Tentei continuar o jantar como se nada tivesse acontecido, mas não conseguia parar de pensar nas suas palavras. E quando todos foram embora, Camila e eu tivemos a maior briga da nossa história. O que aconteceu? Perguntei, genuinamente preocupada. Ela me acusou de não defendê-la o suficiente, de permitir que você a humilhasse. Mas tudo o que você disse era verdade, mãe. Aquele molho era mesmo da dona Jurema. Camila compra as marmitas e transfere para pratos caros, fingindo que fez tudo. Ele balançou a cabeça, incrédulo com suas próprias palavras. Quase tudo naquela casa é falso. As histórias que contamos, as coisas que fingimos possuir ou conhecer. Meu coração se apertou por ele. Miguel parecia tão perdido, tão longe do menino confiante que havia criado. Sabe o que mais me assustou? Continuou ele. Perceber que estava começando a acreditar nas próprias mentiras,
Que parte de mim realmente achava que éramos melhores que os outros por causa das coisas que tínhamos? Ou fingíamos ter? Coloquei minha mão sobre a dele. Todos nós nos perdemos às vezes, filho. O importante é encontrar o caminho de volta. Como faço isso, mãe? Estou afundado em dívidas, meu casamento está por um fio, minha empresa está em risco. E o pior é que eu magoei a pessoa que mais se importa comigo, a pessoa que me ensinou tudo o que realmente importa na vida. Seus olhos se encheram de lágrimas e vi ali o meu menino novamente. Não o executivo, não o marido de Camila, mas o meu Miguel, o filho que havia crescido sabendo o valor da honestidade e do trabalho duro. Primeiro, você para de mentir, respondi com firmeza. Para os outros e principalmente para si mesmo. Depois, enfrenta as consequências das suas escolhas. Não vai ser fácil, mas você não está sozinho. Conversamos até tarde da noite. Miguel me contou mais detalhes sobre sua situação financeira, sobre como o desejo de manter as aparências havia consumido tudo o que ele realmente valorizava antes. Falamos sobre soluções possíveis, sobre cortar gastos, sobre renegociar dívidas, sobre recomeçar. Quando ele finalmente se levantou para ir embora, parecia diferente. Não totalmente curado, mas como alguém que finalmente reconhece a doença e está disposto a buscar tratamento. Obrigado, mãe, disse ele, me abraçando na porta. Um abraço verdadeiro, daqueles que eu não recebia há anos. Sabe o que é engraçado? Eu sempre achei que tinha que me afastar das minhas origens para ser bem-sucedido. Agora percebo que foi justamente quando me afastei delas que comecei a falhar de verdade. Nos dias que se seguiram, Miguel começou a tomar medidas drásticas. Colocou a mansão à venda, trocou o carro importado por um modelo mais modesto, cancelou os cartões de crédito. Cada decisão era um passo para recuperar o controle de sua vida. Camila, como era de se esperar, não reagiu bem às mudanças. As discussões se tornaram mais frequentes e mais intensas. Miguel me contava sobre elas em nossas conversas noturnas, que se tornaram quase diárias. Ela diz que estou arruinando tudo o que construímos, desabafou ele uma noite. Mas o que construímos, mãe? Uma montanha de dívidas e uma vida de aparências? Eu ouvia, oferecia conselhos quando solicitada, mas principalmente dava a ele o espaço para encontrar suas próprias respostas. Vi meu filho amadurecer mais naquelas semanas do que nos últimos anos. E então, num domingo chuvoso, ele apareceu na minha porta sem avisar. Estava encharcado, com apenas uma mochila nas costas, os olhos vermelhos de tanto chorar. Camila me deixou, disse ele, assim que entrou. Disse que não casou comigo para viver como uma pessoa comum, que se eu queria voltar a ser o filho da costureira, teria que ser sem ela. Abracei meu filho molhado, sentindo seu corpo tremer com os soluços. Sinto muito, Miguel, sussurrei, mesmo sabendo que aquilo talvez fosse o melhor que poderia acontecer. O pior é que sinto alívio, mãe, confessou ele entre lágrimas. Que tipo de marido sente alívio quando a tua esposa vai embora? Um que finalmente percebeu que estava em um relacionamento que não o tornava feliz, respondi honestamente. Não há vergonha nisso, filho. Naquela noite, arrumei o antigo quarto de Miguel para ele. Enquanto colocava lençóis limpos na cama, refleti sobre como a vida dá voltas. Meu filho, que havia saído de casa determinado a conquistar o mundo, voltava agora para recomeçar, para redescobrir quem realmente era. Miguel já estava morando comigo há 2 semanas, quando recebemos a visita inesperada. Era uma terça-feira à tarde. Eu estava arrumando o jardim enquanto Miguel trabalhava remotamente na sala de estar. O som da campainha nos surpreendeu. Quando abri a porta, quase não reconheci a mulher parada à minha frente. Era Camila, mas não a Camila que eu conhecia, perfeitamente maquiada, com roupas de grife e joias caras. Esta Camila usava jeans simples, camiseta branca, o cabelo preso em um rabo de cavalo desalinhado e nenhuma maquiagem para esconder os olhos inchados de choro. Sandra, disse ela, a voz tremendo ligeiramente.
Posso falar com você? Recuperando-me da surpresa, dei um passo para o lado. Claro, entre. Ela hesitou. Na verdade, prefiro conversar só com você, se não se importar. Miguel está aqui? Está na sala, trabalhando. Podemos conversar no jardim, então? Curiosa e um pouco apreensiva, concordei. Conduzi Camila até os fundos da casa, onde 2 cadeiras de vime descansavam à sombra de uma velha mangueira. Sentamo-nos em silêncio por alguns instantes. O único som era o dos pássaros e do vento agitando as folhas. Seu jardim é lindo, disse ela finalmente, olhando ao redor para as flores coloridas e os canteiros bem cuidados. Obrigada, é minha terapia. Outro momento de silêncio constrangedor antes que ela finalmente olhasse para mim. Vim pedir desculpas, disse Camila, as palavras saindo apressadas, como se tivesse medo de perder a coragem. Pelo jantar, por como tratei você todos esses anos, por tudo. Aquela era possivelmente a última coisa que eu esperava ouvir dela. Fiquei sem palavras. Eu sei que deve achar que sou uma pessoa horrível, continuou ela, torcendo as mãos no colo. E talvez eu seja mesmo. Mas queria que você soubesse que não foi pessoal, nunca foi sobre você. Sobre o que foi então, Camila? Perguntei suavemente, sem acusação na voz. Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Sobre medo, sobre vergonha, sobre tentar desesperadamente ser alguém que eu não sou. E então, para minha completa surpresa, Camila começou a chorar. Não o choro delicado e controlado que eu poderia esperar dela, mas soluços profundos e dolorosos que sacudiam todo o seu corpo. Instintivamente peguei sua mão, oferecendo apoio silencioso enquanto ela tentava se recompor. Minha família não tem dinheiro, confessou ela, quando finalmente conseguiu falar novamente. Nunca teve. Cresci em um bairro pobre, com pais que trabalhavam o dia inteiro para pagar as contas. Conheci Miguel na faculdade. Eu estava lá com bolsa de estudos, escondendo minhas origens de todos. Aquilo me pegou completamente de surpresa. Miguel nunca tinha mencionado nada sobre o passado de Camila, e eu sempre presumi, pelo seu comportamento e atitudes, que ela vinha de uma família rica. Quando nos apaixonamos, continuei a mentira, prosseguiu ela. Inventei histórias sobre viagens que nunca fiz, experiências que nunca tive. No início, era só porque queria impressioná-lo, mas então, a mentira cresceu. E quando Miguel começou a ganhar bem, quando começamos a ter acesso a coisas que eu sempre sonhei, não consegui parar. Miguel não sabia? Perguntei, incrédula. No fundo, acho que sabia, ou pelo menos suspeitava, mas estávamos os dois tão investidos na fantasia que criamos. Era mais fácil continuar fingindo. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Acho que por isso eu sempre fui tão defensiva com você. Você representava tudo o que eu tentava esconder. A simplicidade, a autenticidade. Você nunca teve vergonha de suas origens e isso me assustava. Sentei-me ali, absorvendo suas palavras, tentando reconciliar essa nova Camila com a mulher arrogante que eu conhecia. E, surpreendentemente, senti compaixão brotando em meu coração. Por que está me contando isso agora? Perguntei. Porque desde aquele jantar, desde que você disse aquelas verdades, algo mudou dentro de mim. Foi como se alguém tivesse arrancado a máscara que eu vinha usando por tanto tempo. E quando Miguel começou a mudar, a querer viver de forma mais autêntica, percebi que não podia continuar. Então você o deixou, concluí. Ela assentiu tristemente. Por medo. Porque não sabia se conseguiria ser real, ser verdadeira. Porque tinha medo que, se ele visse a verdadeira Camila, não a amaria mais. E agora? Agora estou tentando encontrar coragem para ser honesta, para parar de fingir, para aceitar quem eu realmente sou. Ela olhou para mim com olhos suplicantes. Acha que é tarde demais? Para mim? Para nós? Olhei para aquela jovem mulher quebrada à minha frente e vi algo de mim mesma nela. O medo de não ser suficiente.
a luta para criar uma vida melhor, o desejo desesperado de pertencer. Nunca é tarde demais para a verdade, Camila, respondi, apertando sua mão. Mas o caminho não será fácil. Mentiras têm consequências. Confiança, uma vez quebrada, leva tempo para ser reconstruída. Ela assentiu, enxugando o rosto mais uma vez. Eu sei. Mas estou cansada de viver na mentira. Cansada de ter medo o tempo todo. Quero ser livre. Conversamos por mais de 1 hora no jardim. Camila me contou sobre sua infância em uma comunidade carente, sobre como desenvolveu vergonha de suas origens quando começou a estudar em escolas melhores com bolsas de estudo, sobre como construiu uma persona falsa que acabou se tornando uma prisão. Meus pais ainda moram na mesma casa simples de quando eu era criança, confessou ela. Faz mais de 2 anos que não os visito. Sempre invento desculpas para não levar Miguel lá. Tenho até um acordo com uma mulher que contrato ocasionalmente para fingir ser minha mãe quando precisamos manter as aparências em eventos importantes. Oh, Camila! Suspirei, sentindo o peso da mentira que ela havia carregado por tanto tempo. É horrível, eu sei. Sou uma pessoa horrível. Não, você é uma pessoa perdida, corrigi gentilmente. Alguém que tomou decisões erradas, mas que agora está tentando encontrar o caminho de volta. Quando Miguel apareceu na porta dos fundos, provavelmente curioso sobre quem havia chegado, parou abruptamente ao ver Camila. Seu rosto passou por uma série de emoções: surpresa, confusão, mágoa e, finalmente, uma espécie de cautela defensiva. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele, sua voz mais dura do que eu jamais havia ouvido. Camila se levantou, as mãos tremendo visivelmente. "Vim conversar com sua mãe, e com você, se me permitir." O silêncio que se seguiu parecia pesar toneladas. Finalmente, levantei-me também. "Vou preparar um café para nós. Vocês dois precisam conversar." Deixei o casal no jardim e fui para a cozinha, meu coração batendo forte com esperança e apreensão. Pela janela, podia ver os dois sentados nas cadeiras de vime. Camila falando, gesticulando, às vezes chorando, e Miguel ouvindo, o rosto uma máscara de emoções conflitantes. Demorei propositalmente com o café, dando a eles o tempo e o espaço necessários. Quando finalmente voltei ao jardim com a bandeja, encontrei os dois de mãos dadas, os olhos vermelhos, mas com uma espécie de paz em seus rostos que eu nunca havia visto antes. "Mãe", disse Miguel, olhando para mim com uma expressão de espanto. "Camila acabou de me contar tudo. Sobre sua família, sobre suas origens." "Contei a ele sobre todas as mentiras", completou Camila, apertando a mão dele. "Sobre o molho da dona Jurema, sobre os móveis alugados para impressionar, sobre o falso chefe francês, tudo." Miguel balançou a cabeça, ainda processando. "Como pudemos viver assim por tanto tempo? Como deixei isso acontecer?" "Porque ambos queriam acreditar na fantasia", respondi, colocando a bandeja na mesinha entre eles. "Às vezes é mais fácil viver na mentira do que enfrentar a verdade." Sentei-me com eles, e pela primeira vez desde que conheci Camila, senti que estávamos realmente nos vendo. Não a nora rica e o filho bem-sucedido que eu pensava ter. Não a sogra simples e antiquada que ela imaginava que eu fosse. Apenas 3 pessoas imperfeitas tentando encontrar seu caminho na vida. "O que acontece agora?" perguntou Camila, olhando para Miguel. Ele suspirou profundamente. "Não sei. Temos muito a reconstruir. Confiança quebrada, dívidas para pagar, uma vida inteira baseada em mentiras para desmontar, não será fácil." "Nada que valha a pena é fácil", acrescentei suavemente. Miguel olhou para mim, depois para Camila, e então, surpreendentemente, sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. "Sabe o que é engraçado? Pela primeira vez em anos me sinto leve, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros." "Eu também", admitiu Camila. "Mesmo com tudo desmoronando, mesmo com todas as consequências que teremos que enfrentar,
Pelo menos agora estamos enfrentando juntos, como realmente somos. Naquela noite, depois que Camila foi embora com a promessa de voltar no dia seguinte para continuar a conversa, sentei-me com Miguel na varanda. As estrelas brilhavam no céu limpo, e o ar da noite estava fresco e perfumado com o cheiro das flores do jardim. Como você se sente? Perguntei a ele. Confuso, magoado, aliviado. Esperançoso. Ele deu de ombros. Tudo ao mesmo tempo. Você acha que pode perdoá-la? Ele pensou por um longo momento. Acho que sim. Afinal, eu também vivia na mentira, mesmo que não tenha sido eu quem a iniciou. E a verdade é que ainda a amo. A Camila real, não a personagem que ela criava. E agora? Agora começamos de novo, do zero, sem mentiras, sem fachadas. Ele olhou para mim, seus olhos buscando aprovação. Vamos visitar os pais dela no próximo fim de semana. Ela está aterrorizada, mas eu disse que estarei ao lado dela. Sorri, sentindo uma onda de orgulho pelo homem que meu filho havia se tornado. Ou talvez, pelo homem que ele sempre foi, por baixo das camadas de pretensão e falsidade. Quer vir conosco? Perguntou ele. A pergunta me pegou de surpresa. Eu? Por quê? Porque você é a pessoa mais forte e autêntica que conheço, respondeu Miguel, com simplicidade. E acho que todos nós podemos aprender muito com você. Naquela noite, deitada na cama, refleti sobre como a vida pode mudar em um instante. Como um simples comentário sobre molho em um jantar elegante havia desencadeado uma série de eventos que mudaram o curso de nossas vidas. Como a verdade, por mais dolorosa que seja inicialmente, sempre encontra seu caminho para a luz. E pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente, sem preocupações, sonhando com jardins floridos e mesas de jantar cheias de risadas honestas e conversas verdadeiras. O carro estava silencioso enquanto viajávamos em direção ao bairro onde Camila havia crescido. Miguel dirigia, tenso, os dedos apertando o volante com mais força que o necessário. Camila sentava-se ao seu lado, olhando pela janela. Seu rosto uma mistura de medo e antecipação. Eu estava no banco de trás, tentando oferecer apoio silencioso a ambos. Faz tanto tempo, murmurou Camila, quase para si mesma. O bairro provavelmente mudou. À medida que nos afastávamos do centro da cidade, as ruas se tornavam mais estreitas, as casas mais modestas. Finalmente, entramos em um bairro de casas simples, mas bem cuidadas, com crianças brincando nas calçadas e pessoas conversando em frente aos portões. É aqui, disse Camila, sua voz quase um sussurro. Aquela casa azul. Miguel estacionou em frente a uma casa pequena de paredes azul claras, com um jardim minúsculo, mas bem cuidado na frente. Uma mulher de meia idade estava varrendo a calçada e parou ao ver o carro, os olhos se arregalando em reconhecimento. Minha mãe, disse Camila, e percebi que ela estava tremendo. Estaremos com você, reassegurei, colocando a mão em seu ombro. Os três saímos do carro, e por um momento ninguém se moveu. A mulher, a mãe de Camila, ficou paralisada, a vassoura ainda nas mãos, olhando para a filha como se estivesse vendo um fantasma. Então, como se um encanto tivesse sido quebrado, a vassoura caiu e ela correu em direção a Camila. As duas se abraçaram no meio da calçada, soluçando, anos de distância e mágoas desmoronando em um único momento de reconexão. Minha menina, murmurava a mulher entre lágrimas. Minha menina voltou. Um homem saiu da casa, atraído pelo barulho. Ao ver Camila, parou abruptamente, o rosto marcado pela surpresa e pela emoção. Pai, disse Camila, estendendo um braço para ele enquanto ainda abraçava a mãe. O homem se juntou ao abraço, e os três ficaram ali, entrelaçados, como se nunca mais quisessem se separar. Miguel e eu observávamos à distância, respeitando aquele momento sagrado de reunião. Finalmente, Camila se afastou um pouco, enxugando as lágrimas. Mãe, pai, quero que conheçam meu marido, Miguel. E esta é Sandra,
minha sogra. A mãe de Camila, que mais tarde descobri se chamar Elisa, veio até mim primeiro, pegando minhas mãos nas suas. Seus olhos, tão parecidos com os de Camila, estavam cheios de gratidão. Obrigada, disse ela simplesmente. Obrigada por trazer nossa menina de volta para casa. A casa dos pais de Camila era pequena, mas aconchegante, com móveis simples e desgastados pelo tempo. Fotos de Camila criança decoravam as paredes. Camila com uniforme escolar, Camila segurando troféus de concursos acadêmicos, Camila na formatura do ensino médio, orgulhosa em sua beca. Sempre fomos tão orgulhosos dela, contou Elisa enquanto preparava café na pequena cozinha. A primeira da família a entrar na universidade, nossa menina prodígio. Carlos, o pai de Camila, assentiu, olhando com adoração para a filha. Trabalhamos duro para que ela pudesse estudar. Eu fazia turnos duplos na fábrica, Elisa costurava para fora depois do trabalho na escolinha, tudo para que Camila pudesse ter as oportunidades que não tivemos. Observei o rosto de Camila enquanto seus pais falavam. Havia vergonha lá, sim, mas também algo mais. Uma redescoberta, talvez, de quem ela realmente era e de onde vinha. Sinto muito, disse ela de repente, interrompendo a mãe que estava contando sobre como Camila sempre foi estudiosa. Sinto muito por ter me afastado, por ter fingido ser alguém que não sou, por ter tido vergonha. A palavra pairou no ar, pesada e dolorosa. Elisa parou de mexer o café, virando-se para encarar a filha. Sempre soubemos, disse ela suavemente. Sempre soubemos que você tinha vergonha de nós, da nossa casa, do nosso jeito simples. Não estamos zangados, acrescentou Carlos rapidamente. Entendemos, você entrou em um mundo diferente, conheceu pessoas diferentes. Não, interrompeu Camila firmemente. Não há desculpa. Eu estava errada, tão errada. Vocês me deram tudo, amor, apoio, sacrifício, e eu retribuí com ingratidão e vergonha. Ela respirou fundo. Mas isso acabou. Não quero mais viver na mentira. Quero reconectar com minhas raízes, com quem eu realmente sou. Miguel, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou. Estamos ambos aprendendo a ser autênticos novamente. E queríamos começar aqui, com vocês. A conversa que se seguiu foi uma das mais honestas e emocionantes que já presenciei. Camila contou aos pais sobre a vida de mentiras que havia construído, sobre as dívidas, sobre como o jantar desastroso em sua casa tinha sido um ponto de virada. Foi sua sogra que abriu nossos olhos, disse ela, olhando para mim com nova admiração. Sandra teve coragem de dizer a verdade quando todos nós estávamos vivendo na mentira. Senti-me corar com o elogio inesperado. Eu apenas disse o que pensava sobre o molho, brinquei, tentando aliviar o clima. Não sabia que estava desencadeando uma revolução familiar. Todos riram e, de repente, o ar ficou mais leve. A tensão que havia marcado nossa chegada começou a se dissipar, substituída por uma sensação crescente de alívio e libertação. Quando finalmente nos sentamos para almoçar, uma refeição simples mas deliciosa que Elisa insistiu em preparar, era como se fôssemos todos velhos amigos. A barreira invisível que eu sempre sentira entre mim e Camila finalmente havia desaparecido. Então você era costureira também? Perguntou Elisa enquanto servíamos a sobremesa, um pudim caseiro que fez Miguel fechar os olhos em apreciação ao primeiro bocado. Sim, por muitos anos, respondi. Fazia roupas sob medida, concertos, o que aparecesse. Foi assim que sustentei Miguel depois que meu marido nos deixou. Como eu, disse ela, seus olhos brilhando em reconhecimento. Costurava uniformes escolares, fazia ajustes, pegava encomendas de vestidos para festas. Enquanto Elisa e eu descobríamos nossas histórias paralelas de mães solteiras lutando para criar seus filhos, vi Miguel e Camila conversando baixinho com Carlos no outro lado da sala. Havia uma intimidade naquela cena que me emocionou. Meu filho e sua esposa, reconectando-se não apenas um com o outro, mas com a família que quase haviam perdido.
Antes de irmos embora, Camila pediu para mostrar a Miguel seu antigo quarto, preservado quase exatamente como ela o havia deixado anos atrás. Carlos me convidou para ver o pequeno quintal nos fundos da casa, onde cultivava um jardim de ervas e vegetais impressionante para o espaço limitado. Sempre gostei de ver as coisas crescerem, explicou ele, mostrando com orgulho seus tomates e manjericão. Há algo mágico em plantar uma semente e vê-la se transformar em algo bonito e útil. Eu também tenho um pequeno jardim, contei a ele. Não tão bem cuidado quanto o seu, mas é minha alegria. Ele sorriu, um sorriso gentil que me fez entender de onde vinha a beleza de Camila. Você deveria levar algumas mudas. Tenho alecrim e tomilho que estão precisando de mais espaço. Quando finalmente nos despedimos, já era fim de tarde. As lágrimas haviam retornado, mas eram diferentes agora. Não de vergonha ou mágoa, mas de esperança e gratidão. Voltaremos no próximo fim de semana, prometeu Camila, abraçando os pais. E no outro também. Temos muito tempo para recuperar. No caminho de volta, o carro estava silencioso novamente, mas de um jeito diferente. Era um silêncio confortável, cheio de reflexão e possibilidades. Obrigada por vir conosco, disse Camila de repente, virando-se para me olhar no banco de trás. Significou muito para meus pais e para mim. São pessoas maravilhosas, respondi sinceramente. Agora entendo de onde vem sua força. Ela pareceu surpresa. Minha força? Sim, afirmei. É preciso muita força para construir uma vida inteira baseada em uma mentira. Não era o uso mais saudável da sua força, mas agora você pode canalizá-la para algo melhor, para reconstruir com honestidade. Ela sorriu, um sorriso que atingiu seus olhos pela primeira vez desde que a conheci. Você é uma mulher sábia, Sandra. Não sou sábia, corrigi. Apenas vivi o suficiente para saber que a verdade, por mais dolorosa que seja no início, é o único caminho para a paz. Miguel pegou minha mão e a apertou brevemente. No espelho retrovisor, vi seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você sempre soube disso, não é, mãe? Sempre tentou nos ensinar. Às vezes as lições mais importantes são as que demoramos mais para aprender, respondi suavemente. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, senti uma profunda gratidão. Pela honestidade que havia surgido da dor, pelo filho que estava encontrando seu caminho de volta, pela nora que estava descobrindo sua verdadeira força, e pela família que, contra todas as probabilidades, estava se curando. 3 meses se passaram desde o jantar desastroso que havia mudado nossas vidas. 3 meses de verdades dolorosas, de lágrimas derramadas, de reconstrução lenta e paciente. 3 meses de redescoberta, de nós mesmos e uns dos outros. Miguel e Camila venderam a mansão e liquidaram boa parte das dívidas. Mudaram-se para um apartamento modesto, mas confortável, com móveis simples que realmente podiam pagar. Miguel havia reestruturado sua empresa, focando em qualidade em vez de aparência, em substância em vez de estilo. Camila voltou a estudar, perseguindo um sonho antigo de se tornar professora. A mudança mais profunda, no entanto, estava nos relacionamentos. Miguel vinha me visitar regularmente, não por obrigação, mas por desejo. Camila havia reconstruído sua relação com os pais, levando-os para jantar, apresentando-os aos amigos, orgulhosa de suas origens simples, em vez de envergonhada. E eu? Bem, eu havia ganhado não apenas meu filho de volta, mas também uma filha e uma nova família, estendida em Elisa e Carlos. Foi Camila quem sugeriu o jantar. Quero fazer um jantar na nossa casa, disse ela em uma tarde de domingo, enquanto tomávamos chá na minha varanda. Um jantar de verdade desta vez, sem pretensões, sem mentiras, apenas nós sendo nós mesmos. Parece maravilhoso, respondi, genuinamente entusiasmada com a ideia. Pensei em convidar meus pais, você, talvez Dona Jurema. Ela sorriu ao mencionar o nome.
Quero que ela veja que estamos usando seu molho com orgulho agora. E assim, uma semana depois, encontrei-me batendo à porta de um apartamento no 3º andar de um prédio sem elevador. Carregava uma torta de frutas caseira, a favorita de Miguel, e vestia um conjunto simples mais bonito que eu mesma havia costurado anos atrás. Camila abriu a porta, radiante em um vestido florido e despretensioso. Sem maquiagem pesada, sem joias caras, apenas uma jovem mulher em paz consigo mesma. Bem-vinda, disse ela, me abraçando com genuíno afeto. Você é a primeira a chegar. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, decorado com uma mistura eclética de móveis antigos restaurados, fotografias de família e plantas por toda parte. Não havia nada ali para impressionar ninguém, apenas um espaço construído para o conforto e a convivência. Está lindo, elogiei honestamente, enquanto ela me mostrava o lugar. É pequeno, admitiu Camila. Mas sabe de uma coisa? Nunca fui tão feliz em um espaço quanto sou aqui. Miguel saiu da cozinha, usando um avental e com uma mancha de molho no rosto. Ele me abraçou, tomando cuidado para não sujar minha roupa. Mãe, que bom que chegou. Estou tentando não arruinar completamente o jantar. Camila riu. Estamos aprendendo a cozinhar. É um desastre metade das vezes, mas pelo menos é um desastre honesto. Os pais de Camila chegaram em seguida, trazendo uma travessa de arroz e feijão caseiros. Dona Jurema veio logo depois, com seu famoso molho de cogumelos em um pote de vidro e um sorriso que iluminava o ambiente. Paulo, o sócio de Miguel, foi o último, trazendo vinho e abraços calorosos para todos. A mesa de jantar, pequena de madeira maciça, comprada em um brechó e restaurada por Miguel, mal acomodava todos nós. Ficamos espremidos, os cotovelos se tocando, as risadas se misturando no ar. A comida era simples, mas deliciosa, preparada com amor e esforço. O vinho não era importado, mas estava perfeitamente adequado para a ocasião. Durante o jantar, conversamos sobre coisas reais, os desafios da nova empresa de Miguel, os estudos de Camila, as histórias de Carlos sobre seu jardim, as receitas que Elisa e eu trocávamos. Não havia pretensão, não havia necessidade de impressionar, apenas pessoas conectando-se genuinamente. Em certo momento, Camila levantou-se para pegar a sobremesa e voltou com um bolo simples mas bonito. Fiz com a receita da minha mãe, anunciou ela, colocando-o no centro da mesa. Pode não ser uma sobremesa gourmet francesa, mas é parte de quem eu sou. Todos aplaudimos, e percebi que os olhos de Camila estavam úmidos. Ela pigarreou, segurando a mão de Miguel ao seu lado. Antes de cortarmos o bolo, queria dizer algo. Ela olhou ao redor da mesa para cada um de nós. Há 3 meses tivemos um jantar muito diferente deste. Um jantar cheio de mentiras, de aparências, de falsidades. Um jantar que, graças à coragem de uma mulher para dizer a verdade, acabou derrubando o castelo de cartas que Miguel e eu havíamos construído. Ela olhou diretamente para mim, seus olhos agora transbordando de lágrimas. Sandra, naquela noite, quando Miguel lhe disse para pedir desculpas ou sair, eu secretamente esperava que você pedisse desculpas. Que continuássemos todos fingindo, porque fingir era o que eu sabia fazer de melhor. Miguel apertou sua mão em apoio, e ela continuou. Mas você escolheu a verdade, mesmo que isso significasse perder seu filho temporariamente. Você teve a coragem que eu nunca tive, e por isso serei eternamente grata. Agora eu também estava chorando, junto com Elisa, enquanto os homens pigarreavam e fingiam que algo havia entrado em seus olhos. Este jantar é para celebrar a verdade, declarou Camila, erguendo seu copo. Para celebrar nossas origens, nossas lutas, nossas imperfeições, para celebrar quem realmente somos, sem máscaras, sem pretensões. Todos erguemos nossos copos em um brinde que selava não apenas a reconciliação de nossa família, mas um novo começo baseado na honestidade. Mais tarde, enquanto ajudava a lavar a louça, insisti, apesar dos protestos de Camila,
Miguel se juntou a mim na pequena cozinha. Sabe, mãe, disse ele, enxugando um prato que eu acabava de lavar. Lembro de algo que você sempre dizia quando eu era pequeno. O quê? Que a única coisa que ninguém pode tirar de nós é quem realmente somos. Ele sorriu, um sorriso genuíno que me lembrou do menino que ele foi um dia. Acho que finalmente entendi o que isso significa. Coloquei minha mão molhada sobre a dele, sem me importar com a água que escorria. Melhor tarde do que nunca, filho. Do outro lado do apartamento, podíamos ouvir Camila rindo de algo que seu pai havia dito. O som tão leve e verdadeiro que parecia música. Dona Jurema estava ensinando Elisa o segredo de seu molho de cogumelos, as duas mulheres inclinadas uma para a outra, como velhas amigas. Naquele momento percebi que, às vezes, é preciso perder algo para realmente encontrá-lo. Que, às vezes, um desastre não é o fim, mas o começo de algo muito mais belo e verdadeiro. 3 meses atrás, quando meu filho gritou para que eu pedisse desculpas ou saísse de sua casa, pensei que estava perdendo minha família. Não sabia que, na verdade, estava apenas começando a encontrá-la de verdade. 1 ano se passou desde o jantar que mudou nossas vidas. 1 ano de transformações, aprendizados e uma jornada de autodescoberta para todos nós. Hoje, enquanto me preparo para um almoço dominical na casa de Miguel e Camila, reflito sobre tudo o que aconteceu. Miguel e Camila estão morando agora em uma casa modesta, mas aconchegante, com um quintal onde Miguel começou seu próprio jardim, seguindo os conselhos do sogro. A empresa dele passou por uma reestruturação completa, afastando-se dos clientes que só se importavam com status e focando em trabalho de qualidade para pessoas que valorizam substância. Ele não ganha tanto dinheiro quanto antes, mas o brilho em seus olhos quando fala sobre seu trabalho vale mais do que qualquer conta bancária. Camila está no último semestre de sua pós-graduação em educação. Ela dá aulas 2 vezes por semana em uma escola pública no mesmo bairro onde cresceu, ajudando crianças como ela havia sido, inteligentes, determinadas, mas com poucas oportunidades. A transformação nela é tão profunda que às vezes tenho dificuldade em reconciliar a mulher que conheço hoje com a nora fria e pretensiosa que conheci inicialmente. Elisa e Carlos se tornaram parte integral de nossas vidas. Jantamos juntos pelo menos 1 vez por mês. Trocamos receitas, compartilhamos histórias. Carlos e eu descobrimos uma paixão compartilhada por jardinagem e frequentemente trocamos mudas e dicas. Elisa me ensinou a fazer crochê, algo que sempre quis aprender, mas nunca tive quem me ensinasse. E eu, bem, aos 63 anos, encontrei uma nova paixão. Com o incentivo de Miguel e Camila, voltei a costurar. Não apenas consertos ou roupas básicas, mas peças de verdade, com meu próprio toque pessoal. Comecei vendendo para amigos, depois amigos de amigos, e agora tenho uma pequena clientela fiel que aprecia o trabalho artesanal e personalizado. A campainha toca, interrompendo meus pensamentos. Pego a bolsa e a torta de frutas que preparei, uma tradição agora em nossos encontros familiares, e vou atender a porta. É Paulo, o sócio de Miguel, que veio me buscar para o almoço. Pronta para o grande dia? Pergunta ele, sorrindo enquanto me ajuda com a torta. Sim, estou ansiosa, respondo. Ainda não acredito que eles mantiveram segredo por tanto tempo. No carro, Paulo me conta sobre os últimos desenvolvimentos na empresa. Como eles finalmente conseguiram se estabilizar depois de quase irem à falência, como os novos clientes valorizam a transparência e honestidade que agora são os pilares do negócio. Sabe, Sandra, devo muito a você, diz ele enquanto dirigimos pelas ruas tranquilas de domingo. Se não fosse por aquele jantar, por você ter tido coragem de dizer a verdade, a empresa provavelmente não existiria mais e eu estaria desempregado ou trabalhando para alguém que não respeito. Sorrio, ainda desconfortável com os agradecimentos que continuam vindo 1 ano depois. Só fiz o que achei certo no momento. Não tinha ideia das consequências. As melhores ações geralmente são assim, responde ele sabiamente.
Quando chegamos à casa de Miguel e Camila, o quintal já está cheio. Elisa está ajudando a arrumar a mesa no jardim. Carlos está mostrando suas mais recentes mudas para Dona Jurema, que trouxe seu famoso molho de cogumelos em uma tigela decorada. Miguel vem me receber com um abraço apertado. Mãe, que bom que chegou, temos uma surpresa. Camila se junta a nós, radiante em um vestido simples, mas bonito, que realça sua beleza natural. Não há maquiagem pesada, não há joias caras, apenas uma mulher confiante e feliz em sua própria pele. Vamos fazer o anúncio no almoço, diz ela, trocando um olhar cúmplice com Miguel. O almoço é uma festa de cores, sabores e risadas. A comida é uma mistura das receitas favoritas de todos: o arroz e feijão de Elisa, o frango com molho de cogumelos da Dona Jurema, uma salada que eu ensinei Miguel a fazer, um pudim que era especialidade da avó de Paulo. Estamos todos espremidos ao redor da mesa no jardim, os cotovelos se tocando, as risadas se misturando no ar, quando Miguel bate levemente em seu copo com um garfo, chamando a atenção de todos. Queremos agradecer a presença de cada um de vocês, começa ele, segurando a mão de Camila. Esta família que construímos, não apenas pelo sangue, mas pela escolha, é o maior tesouro que temos. Camila continua. 1 ano atrás, estávamos perdidos, vivendo uma mentira, afundados em dívidas, distantes de quem realmente éramos. Ela olha para mim, seus olhos brilhando. Então uma mulher corajosa teve a coragem de dizer a verdade, mesmo quando isso significava arriscar perder seu filho. Sinto as lágrimas começarem a se formar e vejo que não estou sozinha. Elisa já está discretamente enxugando os olhos com o guardanapo e até Carlos parece emocionado. Essa verdade, continua Miguel, embora dolorosa no momento, foi o maior presente que poderíamos ter recebido, porque nos libertou, nos permitiu redescobrir quem realmente somos e o que realmente importa. Camila aperta a mão dele e então olha para cada um de nós ao redor da mesa. E o que realmente importa é isso: família. Amor, verdade, conexão genuína. Miguel sorri. Aquele sorriso que me lembra tanto do menino que ele foi um dia. E falando em família, ele faz uma pausa dramática, olhando para Camila. Ela respira fundo e completa. Estamos grávidos. Vamos ter um bebê. A mesa explode em exclamações de alegria e surpresa. Elisa está chorando abertamente agora. Carlos está batendo palmas como uma criança entusiasmada. Dona Jurema ergue seu copo em um brinde espontâneo. E Paulo assobia em celebração. Quanto a mim, estou momentaneamente paralisada pela emoção. Um neto. Vou ter um neto ou uma neta. Uma nova vida, nascendo não apenas de Miguel e Camila, mas também desta jornada extraordinária que percorremos juntos. 3 meses, explica Camila, respondendo à pergunta que ainda não fizemos. Quisemos esperar para ter certeza que tudo estava bem antes de contar. E tem mais, acrescenta Miguel, seus olhos brilhando de excitamento. Decidimos o nome se for menina. Camila olha diretamente para mim. Vamos chamá-la de Sandra, em homenagem à mulher que teve coragem suficiente para todos nós. É demais. As lágrimas que eu estava tentando conter agora correm livremente pelo meu rosto. Não consigo falar, apenas estendo as mãos por cima da mesa, segurando as de Miguel e Camila. E se for menino? Pergunta Carlos, sua voz embargada pela emoção. Carlos Miguel, responde Camila prontamente, para homenagear os 2 homens mais importantes da minha vida. Agora, Carlos também está chorando, tentando disfarçar limpando os óculos repetidamente com o guardanapo. O almoço se transforma em uma celebração improvisada. Dona Jurema insiste que seu molho de cogumelos é excelente para mulheres grávidas, fazendo todos rirem. Paulo anuncia que já se considera o tio oficial, mesmo sem laços sanguíneos. Elisa começa a fazer planos para tricotar roupinhas de bebê, e eu prometo costurar o enxoval mais bonito que já se viu. Mais tarde, quando o sol começa a se pôr e os outros convidados já se despediram, fico para ajudar com a limpeza.
Estamos na cozinha. Eu, Miguel, Camila e Elisa, lavando louça e guardando sobras quando Camila de repente para, apoiando-se na bancada. Você está bem? Pergunto imediatamente preocupada. Ela sorri, uma mão sobre a barriga ainda plana. Estou ótima, só tendo um momento. Que tipo de momento? Pergunta Miguel, colocando o braço ao redor dela. De gratidão, responde ela, olhando para cada um de nós. Estava pensando em como poderíamos não estar aqui hoje. Em como aquele jantar desastroso de um ano atrás poderia ter sido apenas o começo do fim para todos nós. Miguel assente, compreendendo. Em vez disso, foi o começo de algo novo, algo melhor, algo verdadeiro. Acrescento suavemente. Camila se vira para mim então, seus olhos cheios de emoção. Quando Miguel gritou para você pedir desculpas ou sair daquela casa, você escolheu sair. Escolheu a verdade, mesmo que custasse caro. Foi a coisa mais corajosa que já vi alguém fazer. Sinto-me corar. Não foi coragem, respondo honestamente. Foi instinto de sobrevivência. Naquele momento, percebi que continuar naquela mentira estava me matando por dentro, que estava perdendo meu filho para uma ilusão. E agora? Pergunta ela, sua mão ainda sobre a barriga onde uma nova vida está crescendo. Olho ao meu redor para aquela pequena cozinha onde tanta alegria e verdade existem. Para meu filho, que encontrou o caminho de volta para casa em todos os sentidos que importam. Para Camila, não mais a nora fria e distante, mas uma filha de coração, carregando o futuro de nossa família. Agora, respondo, sinto que ganhei muito mais do que jamais perdi naquela noite. Mais tarde, quando Miguel me leva para casa, ficamos sentados no carro por um momento em frente à minha casa. Você está feliz, mãe? Pergunta ele de repente, olhando para mim no escuro. A pergunta me pega de surpresa. Claro que sim. Por que não estaria? Ele dá de ombros. Às vezes penso em como eu quase arruinei tudo, como quase deixei o orgulho e as aparências destruírem nossa família, como gritei com você naquela noite. Coloco minha mão sobre a dele. O passado é passado, filho. O que importa é o que fazemos com o que aprendemos. E você acha que aprendi a lição? Pergunta ele, um traço de insegurança em sua voz que me lembra tanto do adolescente que ele foi, sempre buscando minha aprovação. Acho que todos nós aprendemos, respondo. Eu também não sou perfeita, Miguel. Também cometi erros. Também tive momentos em que o orgulho falou mais alto que o coração. A diferença é que agora estamos todos caminhando na mesma direção, em direção à verdade, à autenticidade. Ele sorri no escuro. O bebê me assusta um pouco. Ser responsável por uma nova vida. Bem-vindo ao clube, rio. Acha que eu não estava apavorada quando você nasceu? Eu não tinha ideia do que estava fazendo. Mas você fez um ótimo trabalho, ele diz, e a sinceridade em sua voz me aquece o coração. Você será um pai maravilhoso, asseguro, porque agora você sabe o que realmente importa e poderá ensinar seu filho ou filha desde o início. Quando finalmente entro em casa, sinto uma paz profunda. Uma sensação de que, não importa o que o futuro reserve, estamos todos finalmente no caminho certo. Um caminho de verdade, autenticidade e amor incondicional. Pego o telefone e vejo uma mensagem de Camila. Uma foto da mesa do almoço, todos nós reunidos, sorridentes, reais. A legenda diz simplesmente, família verdadeira, graças a você. E percebo que às vezes é preciso coragem para dizer a verdade, mesmo quando todos prefeririam continuar na mentira confortável. Que às vezes, um único momento de honestidade pode desencadear uma transformação que afeta gerações. Naquela noite, quando meu filho gritou, peça desculpas à minha esposa ou saia da minha casa, eu não poderia imaginar que minha escolha de me levantar calmamente e sair levaria a tanto amor, tanta cura, tanta verdade. E agora, com um neto ou neta a caminho, sinto que a história da nossa família está apenas começando. Uma história construída não sobre aparências, status ou coisas materiais, mas sobre o fundamento mais sólido que existe,
A verdade. O choro de um bebê ecoa pelo corredor do hospital. Um choro forte, saudável, cheio de vida. Miguel irrompe pela porta da sala de espera, o rosto radiante, os olhos vermelhos de quem chorou e continua chorando, de felicidade. É uma menina, anuncia ele, a voz embargada pela emoção. Sandra Elisa nasceu. Elisa e eu nos abraçamos, ambas chorando abertamente agora. Carlos tenta manter a compostura, mas logo também se rende às lágrimas quando Miguel o abraça e diz: "Vem conhecer sua neta, vovô." Seguimos Miguel pelo corredor até o quarto onde Camila repousa, exausta mas radiante, segurando um pequeno embrulho em seus braços. Quando nos aproximamos, ela ergue o olhar e sorri. O sorriso mais verdadeiro, mais puro que já vi em seu rosto. "Aqui está ela", diz Camila suavemente, ajustando o cobertor para revelar o rostinho perfeito da recém-nascida. "Sandra Elisa, conheça suas avós e seu avô." Sou a primeira a segurá-la, com Elisa praticamente debruçada sobre meu ombro, ambas contemplando o milagre em meus braços. A pequena Sandra tem o queixo teimoso de Miguel, o nariz delicado de Camila, e algo inteiramente seu, uma expressão de serenidade que parece sábia demais para alguém com apenas algumas horas de vida. "Olá, pequena xará", sussurro, sentindo as lágrimas voltarem. "Bem-vinda ao mundo. Bem-vinda à nossa família." Naquele momento, olhando para aquele rostinho perfeito, sinto o círculo se completar. Da dor veio a cura, da mentira veio a verdade, do orgulho ferido veio a humildade que abre caminho para o amor verdadeiro. Os meses seguintes são uma explosão de novas descobertas e alegrias. A pequena Sandra cresce rápido, cada dia trazendo uma nova expressão, um novo som, uma nova habilidade. Miguel e Camila são pais dedicados, determinados a criar sua filha com os pés firmemente plantados na realidade, mas com o coração aberto para sonhos. Uma das maiores alegrias é ver como nossas famílias se entrelaçaram completamente. Elisa e eu nos revezamos como babás. Carlos ensina Miguel como construir um balanço seguro no quintal. Dona Jurema já está ensinando Camila como fazer seu famoso molho para quando a pequena tiver dentes para apreciar. A empresa de Miguel se estabilizou. Não é um negócio enorme, mas é sólido, honesto e bem-sucedido o bastante para proporcionar uma vida confortável, sem dívidas ou pretensões. Camila terminou sua pós-graduação e agora ensina meio período, equilibrando sua carreira com a maternidade. Quanto a mim, meu pequeno negócio de costura cresceu. Com a ajuda de Miguel, criei um site simples onde mostro minhas criações. Comecei a fazer roupas infantis também, inspirada por minha netinha, e descobri uma demanda surpreendente por peças feitas à mão, com cuidado e carinho. Em uma tarde de domingo, estamos todos reunidos no quintal da casa de Miguel e Camila para um churrasco. A pequena Sandra, agora com 8 meses, engatinha pelo gramado, perseguida atentamente por seu pai. Camila e Elisa estão na cozinha, preparando a sobremesa, a famosa torta de frutas, agora uma tradição familiar. Carlos está explicando a Paulo os segredos para cultivar tomates perfeitos. Sentada em uma cadeira à sombra de uma árvore, observo esta família que construímos, não apenas pelo sangue, mas pela escolha, pela verdade, pelo amor que sobreviveu à tempestade e saiu mais forte do outro lado. Camila se aproxima, sentando-se ao meu lado com 2 copos de limonada. "1 centavo pelos seus pensamentos?" pergunta ela, me oferecendo um dos copos. "Estou pensando em como a vida é imprevisível", respondo, aceitando a bebida. "Em como um momento pode mudar tudo, para melhor ou para pior, dependendo das escolhas que fazemos depois." Ela assente, seus olhos seguindo Miguel e a pequena Sandra pelo gramado. "Aquela noite, o jantar, quando você saiu?" Ela hesita. "Por muito tempo me perguntei o que teria acontecido se você tivesse feito o que Miguel pediu. Se tivesse pedido desculpas, mesmo não sentindo que devia.
E o que você acha que teria acontecido? Pergunto genuinamente curiosa. Ela suspira, pensativa. Provavelmente teríamos continuado na mentira, por mais um tempo, pelo menos. Até que algo pior acontecesse. Até que as dívidas ficassem insustentáveis. Até que a farsa desmoronasse por completo. Ela me olha diretamente. Mas talvez então fosse tarde demais para reconstruir. Talvez então tivéssemos perdido não apenas coisas materiais, mas uns aos outros também. Reflito sobre suas palavras, reconhecendo a verdade nelas. Às vezes, um pouco de dor no momento certo pode evitar uma catástrofe maior. Como uma vacina, ela sorri. Dói um pouco, mas previne algo muito pior. Nesse momento, Miguel se aproxima com a pequena Sandra nos braços. Nossa netinha está corada de tanto brincar, seus olhinhos brilhando de excitação. Olha quem quer ficar com a vovó Sandra, diz ele, passando a bebê para meus braços. Ela se aconchega contra mim, sua cabecinha descansando em meu peito. Seus pequenos dedos agarrando minha blusa com surpreendente força. Sinto seu coração batendo contra o meu. Uma pequena vida que existe, em parte, porque tive coragem de dizer a verdade. Às vezes, penso no que direi a ela quando for mais velha, comenta Camila, observando-nos com um sorriso suave. Sobre como nos conhecemos, sobre o jantar desastroso, sobre tudo o que aconteceu. Diremos a verdade, responde Miguel simplesmente, sentando-se na grama aos nossos pés. Que sua avó nos ensinou a maior lição que já aprendemos. Que a verdade, por mais dolorosa que seja no momento, é sempre o caminho para a paz verdadeira. Enquanto a pequena Sandra adormece em meus braços, olho ao redor para esta família que construímos das cinzas de orgulho e pretensão. Para Miguel, que encontrou seu caminho de volta para quem realmente é. Para Camila, que teve a coragem de abandonar a mentira que havia se tornado sua prisão. Para Elisa e Carlos, que nos ensinaram o valor do perdão incondicional. Para cada pessoa sentada neste quintal, conectada não por aparências ou expectativas, mas por amor e verdade. E percebo que naquela noite, quando me levantei calmamente e saí da casa do meu filho, não estava perdendo minha família. Estava, na verdade, começando a encontrá-la de verdade. Sabe, digo suavemente, não querendo acordar o bebê, acho que deveríamos fazer deste dia uma celebração anual. Do que exatamente? Pergunta Miguel. Da verdade, respondo simplesmente. Do dia em que todos nós escolhemos a verdade acima de tudo o mais, e de tudo o que veio depois. Miguel sorri, aquele sorriso que me lembra tanto do menino que ele foi um dia. Acho uma ótima ideia, a celebração da verdade. Tem um nome melhor, sugere Camila, seus olhos brilhando com emoção. A celebração da coragem. Porque foi preciso coragem para chegarmos até aqui. Sua coragem, Sandra, que abriu caminho para a nossa. Olho para o céu azul acima, para o sol filtrando-se através das folhas da árvore, para a pequena vida adormecida em meus braços. E percebo que a coragem não é a ausência de medo, mas a determinação de seguir em frente apesar dele. A coragem de dizer a verdade, mesmo quando todos prefeririam continuar na mentira confortável. A coragem de ser autêntico em um mundo que valoriza as aparências. A coragem, então, concordo, meu coração transbordando de gratidão pelo caminho que percorremos. E a verdade que ela traz. Naquele dia, rodeada por aqueles que amo, com minha netinha dormindo pacificamente em meus braços, sinto uma paz profunda que nunca pensei possível naquela noite tumultuada de 1 ano e meio atrás. E sei, com absoluta certeza, que todas as lágrimas, todas as palavras duras, todos os momentos de dor valeram a pena para chegarmos aqui. Para esta família verdadeira, para este amor autêntico, para esta vida que, finalmente, não é mais uma mentira bonita, mas uma verdade por vezes imperfeita, mas sempre, sempre real. Agora, se você gostou dessa história, clica em S inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído.
Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.